Dá oi. Dá oi. O pessoal do podcast fala. Tá tímido? Porque toda vez que eu vou gravar, tu fica miando. Eita. Diz oi, gente. Tudo bem? Diz oi. Oi, gente, tudo bem? Tá cheirando o celular, gente. Olha pra lá, Cati. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, entre gatos e livros, não é à toa, como vocês estão vendo. E hoje eu estou trazendo um carregamento inteiro de dicas para você fazer essa que é outra parte bem complicada de uma história, porque não basta ter uma sinopse, né, pessoal? Vocês sabem, ela precisa ser boa e chamar a atenção do seu leitor. E é justamente por ela ser tão importante que nos gera tanta dúvida e vira um pequeno pesadelo, né? Às vezes nem tão pequeno assim. E seja por realmente não saber fazer, insegurança com o que já escreveu, ou até por preguiça, né? Vamos ser sinceros, quem nunca? Todo mundo já teve dificuldade com alguma sinopse em algum momento da vida. A boa notícia é que apesar de uma sinopse boa ser algo subjetivo em certos pontos, há sempre alguns passos que a gente pode seguir para criar algo mais chamativo, né? Assim como o título, a sinopse é fruto de um conjunto de fatores, que vão desde o estilo de um autor, tema e até o gênero da história. Mas a gente sempre pode seguir algumas dicas gerais, então vamos a elas. A primeira é, fuja de sinopses genéricas. Então vamos supor que o tema principal de sua história seja o amor. Aí você vai lá e escreve algo bem bonito e bem filosófico sobre isso. Tipo, o amor é a força que nos compele a buscar, construir uma versão melhor de nós mesmos. Tudo suporta, tudo perdoa. O que você faria por amor? Então, pode até ser interessante para quem gosta de uma pegada mais poética, mais filosófica. Mas a verdade é que o leitor médio tende a preferir identificação com personagens e situações. Ou seja, é melhor você mostrar sobre quem é a sua história e o que é que esse personagem vai enfrentar ao longo da trama. Eu sei que está bem longe de ser um exemplo perfeito, né? Eu tenho plena consciência de que eu não sou ninguém na fila do pão das sinopses, mas eu vou ler para vocês a sinopse que eu fiz para a história que eu escrevi no Desafio de Drabbles, lá do NIA, em outubro de 2018, eu acho, que é um romance medieval intitulado Sobre Nós Dois. Aurora e Lachlan eram de mundos distintos, proibidos um para o outro, mas ousaram ignorar as convenções e quebrar as regras. Por quantos obstáculos um amor pode passar sem esmorecer? Então aqui a gente tem os nomes, né? Então a gente sabe quem que são os envolvidos na história, e mesmo sem maiores revelações, a gente sabe que tem um romance proibido no meio e muitas situações que se revelarão à prova de fogo, com riscos até de separar o casal. E é bem mais interessante do que um resumo que não nos diz praticamente nada da história. Então a gente não sabe quem é, a gente não sabe qual é o principal objetivo dos personagens e a gente também não sabe quais os obstáculos que eles irão enfrentar, né? É bem mais interessante ter um resumo que nos diz um pouco disso, né? Que nos traz essas informações do que algo que não nos diz praticamente nada da história. Segunda dica, observe exemplos, né? Então, quando a dúvida é muito grande, não tem nenhum problema você buscar inspiração em outras obras. Procure por livros do mesmo gênero e observe como os autores escreveram suas sinopses. Aprender com eles e tentar reproduzir o estilo, não tem problema nenhum, tá? E porque depois disso você meio que vai mudando até que fique mais a sua cara, né? Dentro do seu estilo de escrita. E não só os livros eles podem te ajudar, como também você pode se utilizar de sinopses de séries e filmes que sejam do mesmo gênero da sua história. Então, as fontes de inspiração são quase infinitas. Terceira dica, a fórmula que nunca falha. Em geral, a gente diz que uma boa sinopse deve conter os seguintes elementos. Então, tem os personagens envolvidos, né? Obviamente, o personagem principal vai estar aqui. Mas se tem algum personagem secundário de grande importância, ele geralmente aparece também. Então, a gente também precisa ter o objetivo do protagonista, ainda que ele não esteja de forma clara. O principal ponto de virada também vai aparecer, né? Que é quando a história tem o seu primeiro revés, quando aparece a primeira complicação ou conflito que dá início a essa jornada do personagem. E por fim, a gente deve terminar com algo que atrai a atenção do leitor. Que aí pode ser uma pergunta, como lá no primeiro exemplo de sinopse que eu li para vocês, ou então uma frase mais misteriosa, que dê uma noção de fechamento a essa sinopse e sirva para lançar dúvidas na cabeça do seu leitor, né? Que o faça se interessar pelo texto. Então, para ficar mais claro, eu vou ler um novo exemplo, dessa vez de um suspense policial que eu escrevi para um desafio lá do Wattpad, que é intitulado Sussurros do Submundo. Juntos na investigação de mais um assassinato, André Walsh e Felicia Armister tinham tudo para crer que o caso se resolveria facilmente. Havia apenas um suspeito com inúmeros indícios apontando seu envolvimento. Mas quando sua filha de 4 anos passa a ser o centro de eventos esquisitos na noite de Halloween, Felicia percebe que não chegariam às respostas assim tão facilmente. O submundo tinha uma história para contar, e ela deveria parar para ouvir. Então aqui a gente tem o primeiro ponto, né, que são os personagens, que são André e a Felicia, os detetives dessas, podemos dizer que série de histórias que eu estou escrevendo.
fazendo. Então temos o objetivo, que ele não está claro, mas a gente pode perceber que é prender o tal suspeito depois de comprovada a sua culpa. Temos também o revés, que é quando a filha da Felícia acaba sendo alvo de alguns ataques sobrenaturais que trazem outros pontos de vista para o caso. E a frase chamativa do final, né, que lança ao leitor não só essas dúvidas sobre o andamento da história, né, como é que isso vai se resolver, mas também já entrega um pouco de que a gente vai ter aqui a parte lógica e sobrenatural trabalhando juntas para ter as respostas que a gente está procurando. E muitas pessoas também usam essa última frase como um subtítulo para a história, como a gente viu no podcast anterior. Às vezes você pode ter o título e subtítulo, ou então usam como aquelas frases de efeito que vão na capa, né, com aquela edição toda bonita, colocam o nome da história, o nome do autor e uma frase chamativa. Então pode ser também essa última frase da sinopse, se você quiser. Então, mas passando assim para a dica seguinte, você também pode quebrar esse padrão, né? Essa não é a única forma, não é o único modelo. E dependendo do seu estilo de escrita, ele pode até nem ser o melhor ou mais indicado. Então, em histórias mais curtas, eu pessoalmente gosto mais de colocar um trecho chamativo do que de fazer uma sinopse propriamente dita. E aqui eu vou usar um exemplo, né? Que é o que eu fiz com um microconto temporal, que é a sequência de Sobre Nós Dois que eu li lá na frente. Lá fora, o mundo desaba em uma chuva forte e implacável. Posso ouvi-la golpeando o telhado com seus punhos prateados, criando com o uivo do vento uma aura de pesadelo. A despeito disso, aqui dentro há paz. São as exatas primeiras 4 linhas do conto, né, que por ser uma história muito pequena, não tem nem 400 palavras segundo o meu Word. Talvez se eu tivesse feito uma sinopse tradicional com nomes, objetivos e problemas, eu acabasse entregando muito do enredo, né, e dando spoiler do final. Então, há situações em que você vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura para entender quando você vai usar a sinopse tradicional e quando você vai poder usar um trecho da história ou algo mais diferentão, vamos dizer assim. E por último, cuidado com o tamanho. Claro que você não vai se preocupar com isso logo de cara. Assim como na escrita na história em si, escrever pensando em quantidade de palavras, repetição de ideias ou de frases e questões gramaticais só vai servir para você ficar bloqueado na sua criatividade. Então, primeiro você deve escrever o que você tem em mente, aí depois você passa a observar todos esses aspectos. Prestar atenção ao tamanho da sinopse vai garantir 2 coisas que são muito importantes. A primeira delas é que você nem escreva uma sinopse muito curta, que não passe completamente a ideia da sua história, mas por outro lado também vai te impedir de escrever uma sinopse muito grande, que pode se tornar maçante, repetitiva e ainda dar muito spoiler pro leitor, né? Entregar demais do seu enredo. Eu pessoalmente prefiro escrever sinopses que tenham entre 100 e 130 palavras, então, né, se começar a passar muito disso eu já vou cortando coisas, né, porque eu acredito que menos é mais. Mas o que você deve ter em mente é que a sinopse é um resumo da história, né, sem contar o final, dando suspense, levando dúvidas pro leitor. Por último, assim, vou dar algumas diquinhas bônus, e uma delas é que se você não conseguir fazer uma sinopse boa logo de cara, não tem problema. Porque você pode simplesmente fazer aquela, deixar de lado por um tempo e escrever e trabalhar no seu texto, e depois você volta para fazer uma melhor, né, fazer algumas alterações. O importante é que você nunca deixe essa parte em branco ou faça de qualquer jeito, né, porque é uma parte que é importante, que os leitores precisam saber do que se trata a sua história para decidir se eles vão lê-la ou não. Lembre-se também de passar apenas informações essenciais para o entendimento da trama. Então, dados e palavras supérfluas, então coisas como descrição de personagens ou ambientes, explicações de termos usados na história, tudo isso pode ser deixado de lado, né? Melhor que sejam cortados para que sua sinopse fique mais enxuta, a menos que sejam algo fundamental para a trama. Então, se é justamente o fato de seu personagem ter uma aparência física muito diferente que vai levar a ter problemas, que vão gerar esse primeiro revés da história, que vão dar esse pontapé inicial para a trama, eles podem estar na sinopse. Se não tem esse peso, se não tem essa importância, não precisa colocar. E também é de muita ajuda se você procurar uma opinião sincera dos seus leitores de confiança. Se você conseguir um leitor beta, melhor ainda. E também não é porque você escreveu um poema que ele não precisa de sinopse, principalmente se você vai postar em uma plataforma online, né? Porque apenas o título e uma capa, quando tem capa, pode ser que não dê conta de chamar a atenção dos leitores, né? Eles precisam saber se vale a pena ler ou não os seus versos. Então, por que você não separa pelo menos, sei lá, uns 2 ou 3 versos mais importantes e coloca como sinopse, como eu fiz lá em cima? Separei bem o comecinho do texto e coloquei de sinopse. Pode ser bem interessante também. E por último, muita gente se pergunta se o melhor é fazer a sinopse primeiro ou deixar por último. E a resposta é, como quase tudo no meio literário, depende. Eu prefiro fazer a sinopse, em geral, na grande maioria das histórias, só quando eu tenho pronta pelo menos a versão final do planejamento, né? Porque aí eu sei exatamente o que é que eu posso
contar sem contar demais. Mas em alguns casos, é raro, mas também acontece, eu faço o caminho oposto. Eu começo pela sinopse, por um resumo breve, que aí eu defino mais ou menos ali o que é que eu quero colocar na história como um todo, e dali eu vou expandindo para um resumo mais detalhado, que vai virar o planejamento no futuro, que é basicamente o que é o método floco de neve, quem já ouviu falar. Mas na verdade, assim, se você vai fazer a sinopse primeiro ou depois, se ela vai ser grande, se ela vai ser pequena, enfim, depende de você e do seu método criativo, né? E qualquer coisa você faz como eu disse ali em cima. Você faz a sinopse inicial e depois você volta para alterar alguma coisa, né? Para ajustar alguma coisa que não tenha ficado muito bem. E por hoje é só, meu povo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e comentar aí qual foi sua dica preferida. Você também pode nos acompanhar no Spotify e em outras plataformas ou contratar os nossos serviços no Ko-fi. Então, quer que a gente revise ou divulgue sua história pra você, passa lá e vê como é que você faz pra contratar esse serviço pra você. Fica por aí também pra gente se ouvir de novo, né? Até porque vamos ter uma conversinha sobre classificação etária em diferentes plataformas online no nosso próximo episódio. Então, até a próxima. Um grande beijo pra todo mundo e até lá. Tchau!